Olá, tudo bem? Mais uma vez juntos agora para uma série sobre o mundo subterrâneo. Vou falar sobre o Hades ou sobre o Seol. Vou falar sobre as portas do Hades. Isso mesmo, mais de uma porta. Esse é uma série muito interessante, a qual você precisa estar totalmente ligado e concentrado e estudar as referências que são citadas, para que você alcance um maior nível de entendimento nesse assunto. Também quer dizer algo. Pessoal, é importante deixar algum comentário e dar um like, porque o YouTube, ele faz a leitura se você está gostando ou não. E algumas pessoas ficaram sem ser comunicadas, mesmo depois de ter acionado o sininho para receber todas as notificações. Põe lá assim, gostei, top, legal, e aperta o joinha pra gente, tá bom? Então, vamos lá. O texto de hoje é sobre o Hades. Essa palavra Hades é uma palavra grega. Se você estudar esse local no Velho Testamento, você vai encontrar uma palavra que é Sheol. Sheol é a palavra em hebraico. E nesse lugar, nós temos pelo menos quatro divisões. No Hades tem 4 locais. E eu quero mostrar para você o seguinte. Esse local vai ser lançado no Lago de Fogo. Isso mesmo. Apocalipse capítulo 20, versículo 13, fala que o Hades vai ser lançado no Lago de Fogo. Também tem um príncipe que chama-se Hades, um príncipe das trevas. É sempre bom a gente diferenciar. Por exemplo, morte. Né? A morte como o anjo da morte. A morte como sendo algo que acomete as pessoas quando elas deixam de viver. E o Lago de Fogo, que é a segunda morte. Então, da mesma forma, Hades tem um local, mas também tem um principado chamado Hades. O rei do Hades. Em Apocalipse 1, 18, vai dizer assim. Não temas, eu sou o primeiro e o último. O 18. E aquele que vive e estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Essa palavra inferno aqui, no original, você vai encontrar Hades. Então eu tenho a chave da morte e eu tenho as chaves do Hades. Isso é muito importante. São 2 chaves, não é a mesma chave. A chave da morte, a gente sabe, é a capacidade de entrar na morte. Você entra, Cristo entrou, mas ele saiu da morte. Então, porque ele entrou e saiu, ele é o único que tem a chave. É por isso que quando a gente vê ele, na vinda dele, na parúzia, né, nós vamos ser transformados em um corpo mortal para um corpo imortal. E os mortos em Cristo ressuscitarão, também com a mesma característica. Então, quais são os 4 locais que existem no Hades? O primeiro lugar é o lugar de tormento. A gente vai ver mais adiante. Tem uma história que não é uma parábola. A gente fala que é parábola. A parábola do Lázaro e do rico. Parábolas são figuras que denotam alguma coisa. Ali, Abraão é Abraão, Lázaro é Lázaro, o rico é o rico. Os anjos são anjos mesmo, né? Anjo é simbolismo de quê? Anjo não é simbolismo de nada. Então, tá vendo? O sofrimento é real, tudo ali é real. Então, ali é uma história. Então, o lugar de tormento, que é chamado erradamente de inferno, porque o inferno é o lago de fogo, ninguém ainda está no inferno, mas esse lugar de tormento é o lugar para onde vão os ímpios. Então, em primeiro lugar, lugar de tormento. Isso fica onde? No Hades. Guardou? Segundo, Tártaro. É onde estão aprisionados os anjos em algemas eternas. Você vai encontrar essa expressão Tártaro tanto no livro de Judas, se eu não estou enganado, versículo 6, e também em Pedro. Em 2 Pedro fala de anjos que estão no Tártaro. A palavra lá é Tártaro. Está em Pedro que a palavra é Tártaro. Ou seja, anjos que já estão aprisionados em algemas eternas. Esses anjos não são os mesmos anjos que se encontram nos ares livres, obviamente. Efésios 2:2 e Efésios 6:12. Esses aqui são um grupo especial que fez algo especial, então, no sentido negativo, então eles estão já presos em algemas eternas até o dia do juízo. Outro lugar é o abismo, porque o Tártaro seria o abismo mais profundo. Então o abismo também fica ali. Você vai encontrar em Apocalipse 17 a besta que emerge do abismo.
Ó, se emerge, vem de baixo para cima. Já vou falar onde é que fica o Hades. Então, abismo. O rico viu um abismo entre ele e Lázaro, que dividia o paraíso. Então, abismo. E quarto, lugar que Lázaro foi, que era o seio de Abraão, o paraíso. Então, recapitulando, nós temos lugar de tormento, temos o Tártaro, abismo e paraíso. Pelo menos esses 4 lugares a Bíblia cita, tá certo? Agora, as portas do Hades. Como é que é essa questão das portas do Hades? Vamos ler lá em Jó, capítulo 38, versículo 17. É sempre bom quando a gente menciona algo na Bíblia, num estudo como esse, a gente mostrar o texto bíblico. Então, o Hades tem portas? Não porta. Portas no plural? Tem. Pastor, então me dá um texto. Te dou. Jó, capítulo 38, verso de número 17. Porventura te foram reveladas as portas. Aqui está da morte, mas a palavra é as portas no caso aqui, Sheol. Que aqui é hebraico. Te foram reveladas as portas do Sheol? Ou viste as portas da região tenebrosa? Ou seja, Ló, você conhece, Jó, você conhece essas portas? Muitas pessoas não sabem que tem essas portas. Então, nesse texto, nós temos aqui a menção de que existe várias portas. Por exemplo, quando uma pessoa ela morre, ela cruza a primeira porta. Né? Você vê que quando as pessoas morrem, fala assim, eu passei por um túnel, né? Quem morreu e voltou. Eu vou explicar isso aqui. Então, essa primeira porta fica entre a vida e a morte. Quando você morre, você passou a primeira porta. Mas há ainda outras portas adiante. Então, vamos ver Provérbios 7, 27. Sobre as portas. Diz assim, ó. A sua casa é caminho para a sepultura e desce às câmaras da morte. As câmaras da morte. Então, veja bem. Quando a pessoa morre, ela cruza uma porta entre a vida e a morte. Mas há outras portas adiante. A Bíblia, ela vai mostrar, por exemplo, porque a pessoa pergunta assim, pastor, eu quero saber onde é o paraíso. Quando a gente morre, a gente vai para o céu, vai para o paraíso? Porque a gente sabe que o paraíso é um local intermediário. Até para os cristãos o dia do tribunal de Cristo. Assim como o lugar de tormento, onde estava o rico, lá de Lucas 16, é um local intermediário. Porque nós temos também o lago de fogo, que é um lugar eterno. E que aí realmente seria o inferno. Então a Bíblia cita 3 tipos, ou 3 lugares, que podem ser chamados de paraíso. Isso mesmo. Você vai dizer assim, quais são esses 3 lugares? Primeiro lugar, se encontra na terra. O Éden de Adão era na terra. E esse lugar era um paraíso. O Éden de Adão. Tá certo? O Jardim do Éden era um paraíso. Quando você morre, você vai para o Jardim do Éden? Não necessariamente. Era na terra. O segundo lugar, você vai ver que fica no terceiro céu. O segundo lugar é no terceiro céu. Paulo, lá em 2 Coríntios, ele foi levado ao céu e viu coisas inefáveis, do inefável. E o terceiro lugar é o seio de Abraão, que fica debaixo da terra, no centro da terra, no núcleo da terra. Ok? Então, você vai descobrir o seguinte. Assim que Lázaro morreu, ele passou a primeira porta. Lázaro está falando aqui o mendigo, citado lá em Lucas capítulo 16, que é aquela história lá. Quando ele passou essa porta, possivelmente esse túnel que muitas pessoas falam, 2 anjos apareceram para levá-lo, para conduzi-lo ao paraíso. Então, isso mostra que esses anjos estiveram no primeiro momento em que Lázaro cruzou a primeira porta, a porta da morte. Tá certo? Interessante isso, né? Agora você vai ver o seguinte, como os santos saberão o caminho para o paraíso? Quem os protegerá dos ataques dos espíritos imundos pelo caminho? Por exemplo, a pessoa morreu. Ela acabou de morrer. E aí, olha só essa cena. Porque como é que ela vai saber ir até o paraíso? Então aqueles 2 anjos que aparecem ali, não estão ali para enfeitar
Eles estão ali para conduzir Lázaro até o paraíso, né? Lá em Mateus 18 fala que o anjo do Senhor acampa, né, ao redor dos escolhidos, né? Os anjos que estão ali, né, são os guardiões. Então, essas portas devem ser, no mínimo, 2 portas. Uma fica entre a vida e a morte, e a outra fica entre a pessoa morrer e entrar no Hades. A gente viu lá as portas do Hades, né? Para você entrar no paraíso ou para você entrar no lugar de tormento. Só isso, só são 2 portas. Deve ter várias portas, porque deve ter uma porta para o Tártaro, que fica no Hades. Deve ter uma porta para o abismo, que fica no Hades. Então, pelo menos 2 você já sabe que você vai cruzar. Todas as pessoas irão cruzar pelo menos 2 portas. Uma quando morrer e outra se for para o paraíso ou se for para o local de tormento. Volto a repetir, que é um local intermediário. Então, lá em Provérbios 7, 27, fala das câmaras da morte. Então, é possível que em cada câmara tenha uma porta. Tá certo? Detalhe, Mateus capítulo 16, versículo 18 fala assim: porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Já vi muito cristão pregar isso e falar assim: o irmão está passando por uma luta, o irmão está passando por uma tribulação, as portas do inferno não vai prevalecer contra você. Agora, o que seria as portas do inferno prevalecer? Seria elas se abrirem e você ir para o inferno? Então, tanta situação que as pessoas interpretam mal. Irmãos, as portas do Hades não prevalecer contra a igreja, nada mais é do que, quando Cristo morreu, se você ler lá em Atos capítulo 2, versículo 27, eu vou ler lá, Atos 2, 27. Faço questão de ler esse texto. E vou encerrar essa parte aqui. Atos 2, 27. Porque, pastor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O irmão vai vencer essa luta. Porque se as portas do inferno prevalecer, o irmão vai ser tragado para o inferno. Percebe? Existe algum inferno simbólico aqui na Terra? O irmão está passando para o inferno. Não, quando nós estamos passando por provação, a gente conhece deserto. Não conhece inferno, o irmão está passando para o inferno. Já viu isso? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, o capítulo 2 de Atos, verso 27, vou ler para você aqui. Porque não deixará a minha alma no Hades. Aqui está na morte, mas aqui é no Hades. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ao 31. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou a corrupção. O corpo experimentar a corrupção seria apodrecer. Não apodrecia porque não tinha semente do pecado nele. E a alma dele não ficou no Hades. Ele saiu do Hades. Então, o que é o Hades? Mateus 12, 40, Efésios 4, do 8 ao 10. Ele desceu às partes inferiores da terra, mas ele não ficou ali no Hades. Ou seja, nós vamos morrer e vamos entrar no Hades. E vamos estar no paraíso. Porém, nós não vamos ficar, porque não vai prevalecer. A gente vai um dia, na ressurreição, para aqueles que morreram, sair do Hades. Nada mais é do que isso o significado ali. E aí, você pode até usar um contexto simbológico, dizendo que a aprovação do irmão, que o inferno não vai prevalecer, que o diabo não vai prevalecer, até mesmo porque tem gente que acha que o diabo fica no Hades. O diabo não fica no Hades. O diabo fica nos ares. Efésios 2, 2. Efésios 6, 12. No Hades tem anjos presos. Os 4 que estão lá no rio Eufrates estão presos. Tá certo. Aqueles lá de Judas, em algemas eternas. Mas não tem demônio com garfo no inferno esperando pessoas para queimar, não. Isso não existe. Entendeu agora? Isso não existe. A Bíblia não cita isso. Né? Ok. Então vamos encerrar essa parte e vamos dar sequência no próximo vídeo.